Outra lib também que é bem legal é o React Native Bundle Visualizer. É uma lib sensacional. E ela te dá um mapa do tamanho das bibliotecas que a sua aplicação tem. E aí ela, mais do que isso, ela mostra qual é o tamanho que essa biblioteca ocupa na sua aplicação e qual é a porcentagem de ocupação dessa biblioteca. E por que que o React Native Bundle Visualizer é interessante? Porque com essa ferramenta aqui, você pode olhar para esse mapa e falar, caramba, olha só, eu tenho uma biblioteca que está ocupando 30%, 40% do tamanho total da minha aplicação. E aí isso pode me levar a uma pergunta, que é, será que eu consigo, eu mesmo, implementar a mesma solução que essa biblioteca me entrega? Fala Dev, aqui é Rodrigo Gonçalves, instrutor de React Native na Rocket City, e eu estou muito feliz de estar aqui nesse PR para responder as perguntas que vocês deixaram no último vídeo com a hashtag PR. Então, vamos para aquilo que interessa, bora para a primeira pergunta. A primeira pergunta, ela é do Guilherme da Silva Benevides, e ele mandou assim: eu tenho apps em React Native com Expo, e como que eu faço para reduzir o tamanho do app após fazer a build no Turtle? Eu uso o Android App Bundle, e para testar a build no meu celular, eu uso o Bundle Tools. E mesmo assim, o app simples pesa 80 MB após instalado. Muito boa sua pergunta, Guilherme. Inclusive, na sua pergunta, você traz alguns pontos aí que eu acho super legal eu trazer aí pra galera, pra quem não conhece o que é. Então, primeiro ponto, sobre o Turtle, né? Pra quem não conhece, o Turtle CLI, ele é uma opção de build que está disponível, inclusive, lá na documentação do Expo. Com o Turtle CLI, você consegue, né, fazer todo o processo de build, de construção da build, acontecer na máquina local. Ele é equivalente ao Expo Build, né? Quando a gente usa o Expo Build tanto para Android quanto para iOS, ele vai fazer o processo de build lá no expo.io. Depois você consegue fazer o download do arquivo, tanto do IPA quanto do bundle, ou se você escolher o APK. Já no caso aí do Turtle CLI, você consegue fazer esse processo acontecer na máquina local. E o Bundle Tools, ele é uma ferramenta que você pode usar para converter um bundle em vários APKs. Ou seja, dentro do bundle, você consegue extrair vários APKs com esse Bundle Tools, que é uma ferramenta que também está disponível e está lá na documentação da Google para você fazer o processo de instalação e como utilizar ela. Inclusive, é uma ferramenta que você pode usar para extrair, uma vez que você extrai esses APKs, você pode até fazer o teste no seu dispositivo antes mesmo de enviar para a loja, por exemplo. Só trazer aí, comentar o que são esses pontos que veio aí na pergunta, que eu acho que é bem legal e a gente agrega aqui também. Mas vamos lá, vamos agora para a resposta para essa pergunta. Guilherme, realmente o bundle não é um arquivo pequeno. Realmente ele não é um arquivo pequeno. E aí o que leva ele a não ser um arquivo pequeno é o grande ponto. Então, hoje, atualmente, a gente tem uma infinidade de dispositivos com modelos muito diversos. Isso passa por arquiteturas diversas, especificações e hardwares diversos, modelos, marcas, começando pela arquitetura, né? Por exemplo, né, você tem aí processadores ARM-V7, 64, x86 e por aí vai, densidades de pixels diferentes por tela. Então a gente tem um universo com muitas possibilidades de dispositivos e especificações. Então esse é o contexto e agora a gente entra na resposta. Então quando a gente vai gerar build, a gente precisa obter o arquivo, né, de publicação da nossa aplicação, no caso no Android, para disponibilizar lá na Google Play Store. A gente tem o APK, que é o Android Application Pack, e o APK, basicamente, ele dentro dele, ele tem o foco, o objetivo de cobrir todas essas especificações para atender qualquer dispositivo. E aí, no dispositivo em si, é que ele vai rodar o correto, né, o binário, digamos assim, correto para as especificações daquele celular. Já o bundle, que é o arquivo, né, o ponto A a B, que é o Android App Bundle, por si só, ele já é focado na otimização. E por quê? Quando a gente gera um bundle da nossa aplicação, dentro desse bundle é como se tivesse várias versões diferentes da nossa aplicação. Então ele vai agrupar todas essas versões do nosso app nesse pacote, que é um pacote
lógico. E quando o nosso bundle estiver disponível lá na Google Play Store e o usuário solicitar a instalação da nossa aplicação por lá, ele vai garantir que vai ser entregue para o usuário somente o binário, né, digamos assim, de acordo com as especificidades do dispositivo que solicitou a instalação. Então, é normal, sim, o bundle não ser um arquivo tão pequeno, mas, diferente do APK, a Google Play Store ela vai entregar para o usuário somente o binário ideal de acordo com o dispositivo do usuário. A gente pode, então, ir para outras estratégias para tentar reduzir o tamanho do bundle. E quais são elas? Eu vou trazer para você aqui duas bibliotecas que eu acho super legais que possa te ajudar nessa busca de redução de tamanho do seu bundle. Então eu vou até compartilhar a tela aqui para poder mostrar para você essas bibliotecas. Primeira lib que eu acho super legal é a Expo Optimized, tá bom? Essa biblioteca, inclusive, ela tá na própria documentação do Expo como uma biblioteca recomendada, caso você tenha interesse. Ela tá aqui, ó, tá vendo, ó? Tá aqui essa biblioteca Expo Optimized, e ela basicamente, qual que é o objetivo dela? É reduzir, é compactar os assets da sua aplicação. E, consequentemente, isso pode impactar numa redução do seu arquivo. Então, ele vai pegar todos os assets da sua aplicação e vai compactar eles para que eles tenham o tamanho necessário para a sua aplicação, e é isso. Consequentemente, você pode reduzir o tamanho também. Outra lib também que é bem legal é o React Native Bundle Visualizer. É uma lib sensacional. Qual que é o objetivo dessa lib? Ela te dá um mapa, é incrível essa lib, e ela te dá um mapa do tamanho das APIs, das bibliotecas que a sua aplicação tem. E aí ela, mais do que isso, ela mostra qual é o tamanho que essa biblioteca ocupa na sua aplicação e qual é a porcentagem de ocupação dessa biblioteca. E por que o React Native Bundle Visualizer é interessante? Porque com essa ferramenta aqui, você pode olhar para esse mapa e falar, caramba, olha só, eu tenho uma biblioteca que está ocupando 30%, 40% do tamanho total da minha aplicação. E aí isso pode me levar a uma pergunta, que é, será que eu consigo, eu mesmo, implementar a mesma solução que essa biblioteca me entrega? Será que eu mesmo consigo implementar com aquilo que o React Native me dá? Eu consigo implementar aquilo que essa biblioteca faz para mim hoje, para que eu não use ela? Porque, se sim, vale super a pena considerar essa possibilidade, porque, pensa, é 40% a menos no tamanho total da aplicação, por exemplo, né? Então, essa biblioteca é bem legal, que pode te auxiliar nessas tomadas de decisão. Poxa, olha só, essa biblioteca está me ocupando um espaço aqui relevante. Eu acho que eu consigo implementar, ou eu posso implementar com aquilo que o React Native me dá, né? Numa abordagem que eu não dependa dessa biblioteca. Consequentemente, eu vou também reduzir aí o tamanho da minha aplicação. Então fica aqui duas dicas de duas bibliotecas que eu recomendo para que você possa então reduzir, né, buscar pela redução do bundle da sua aplicação. Quem mandou perguntas sobre animações foi o Laerte Souza e o Rafael Tavares complementou. Vamos começar respondendo o Laerte Souza, que disse o seguinte: salve Diegão e Rodrigo, beleza? Salve Laerte. Quais libs atualmente são recomendadas /melhores para se trabalhar com animações no React Native? Abraço para o pessoal da Rocket. Um forte abraço para você também, Laerte. Muito obrigado pela sua pergunta. Na minha opinião, a Reanimated V2 ela é incrível para a criação de animações no React Native. Principalmente porque as interações são executadas na thread de interface do usuário. Isso me proporciona animações bem suaves e fluidas. Outra coisa, né, que eu também gosto é que no Reanimated V2 a gente já consegue trabalhar com hooks. Então hoje é a minha biblioteca preferida para fazer animações no React Native. Outra biblioteca que vale muito a pena ficar de olho é a Mochi, que inclusive eu gosto bastante dessa biblioteca também, e ela é baseada no Reanimated e ela tem uma proposta sensacional de fazer animações com simplicidade, numa pegada bem declarativa. Então coloca aí no radar essa biblioteca Mochi, é uma biblioteca sensacional, que vale bastante a pena também. E o que eu gosto também de utilizar ela para fazer animações no React Native. E agora, ainda falando sobre animações, vamos para a pergunta do Rafael Tavares, que disse o seguinte: fala Dev, para animações no React Native,
vocês vão direto com o React Native Reanimated V2 ou com o Animated do próprio React Native? Qual que é o critério da escolha? Atualmente, eu prefiro utilizar o Reanimated V2. E aí eu utilizo 2 critérios. Primeiro, eu acho o Reanimated V2 menos verboso para criar animações. Eu acho menos verboso. Então me faz escolher e me faz optar pelo V2. O segundo critério que eu uso, na verdade, é uma pergunta. Eu me pergunto o seguinte: as animações que eu vou fazer, elas são baseadas em interações? Porque se for, me leva de volta para o Reanimated V2, já que eu tenho as animações de interação acontecendo e sendo executadas na thread de interface do usuário. Então eu tenho essa fluidez e animações mais suaves e numa resposta mais imediata para o usuário. Você pode usar Animated, não tem problema, mas esses são os 2 critérios que eu uso. Porque se você utilizar animações baseadas em interações que não são executadas na thread da própria interface do usuário, no mínimo você tem um atraso de um quadro. No mínimo. Porque o próprio código do app em si, ele vai executar em uma thread, e aí você tem a animação acontecendo em uma outra thread, digamos assim. Né? A lógica da animação e o código da aplicação em si. E as interações, elas, com a tela, da thread da aplicação. A thread da aplicação e a interação, ela é assíncrona. Por isso que eu digo que, no mínimo, você tem um quadro de atraso. Agora, quando você tem rodando na thread da interface do usuário, você tem uma resposta mais imediata. Então, se eu tenho animações baseadas em interações, eu prefiro também ir de V2. Beleza? Então, basicamente, esses são os 2 critérios que eu uso para fazer animações, para escolher, né, o React V2 para fazer animações no React Native. E a próxima pergunta, ela é do William Lemon, e ele disse o seguinte: fala Dev, tenho uma dúvida sobre Expo com Berkflow. A gente consegue ter a liberdade em configurar um CI/CD para React Native com Expo, para Berkflow, assim como Bare React Native, sem ter que se limitar com o build da Expo? E aí a resposta é sim, William. Inclusive, muito boa a sua pergunta, e a resposta é sim. Com o Berkflow, a gente consegue sim fazer e implantar um fluxo de CI/CD. Inclusive, lá na documentação, você vai até encontrar algumas sugestões para implantar na sua aplicação, usar na sua aplicação o fluxo de CI/CD. É claro que o Expo build, né, fazer a build com o Expo é incrível, é sensacional, porque ela simplesmente cuida de tudo para você de uma forma automática. Gera certificado, perfil de provisionamento, chaves. Então você simplesmente coloca lá um Expo build, escolhe para iOS ou para Android e é só esperar ele gerar o arquivo de publicação da sua aplicação e que ele cuida de todo o resto para você. Mas pode chegar um momento que vá fazer sentido, seja no início ou seja em um determinado momento, que faça sentido para sua aplicação ter sim um fluxo de CI/CD, até pensando na escalabilidade da sua aplicação. Então sim, com o Berkflow a gente tem a possibilidade sim e consegue implementar fluxo de CI/CD. E a próxima pergunta é do Lincoln, e ele foi bem direto, e ele disse o seguinte: o Reactotron não é mais uma boa prática para debug? Muito boa sua pergunta, Lincoln. E eu digo que sim, né? O Reactotron ele continua sendo uma ótima opção para debug. Então eu acho que vai muito da preferência, né? Com ele você consegue ter como se fosse uma timeline ali para observar e monitorar tudo que está acontecendo com a sua aplicação, seja dos logs de console, requisições que você faz para API, até, né, ações no Redux ou no Redux Saga. Então você consegue utilizar essa ferramenta que é incrível para você ter esse monitoramento. Outra opção é o Flipper, que vem sendo, né, utilizado amplamente aí pela comunidade. E no Flipper a gente consegue até ver, né, como que os componentes estão sendo renderizados em cada plataforma nativamente. Atualmente eu uso mais o Flipper. Por quê? Eu preciso basicamente analisar log, crash reporter, inspecionar algumas requisições web. E aí, de quebra também no Flipper, eu tenho a possibilidade de instalar, né? Tem um plugin do Reactotron que você consegue utilizar dentro do Flipper. Então, hoje eu utilizo o Flipper, mas é muito uma questão de preferência, sim, continua sendo uma ótima ferramenta de debug, mas eu atualmente prefiro utilizar o Flipper.
E agora o Glauber Marcelino, ele perguntou o seguinte: você acha viável a substituição de autenticação e criação de usuário por SaaS, serviço de autenticação e criação de usuário, como o da AWS, Firebase e etc? Eu acho que é muito particular da aplicação e do projeto. Eu, particularmente, eu gosto de usar SaaS, inclusive eu já usei em vários apps que eu desenvolvi, porque ele me permite focar na solução que eu preciso entregar e não na infraestrutura num primeiro momento. Mas eu já também trabalhei em projetos que chegou um determinado momento e o projeto teve que ser refatorado porque não fazia mais sentido utilizar um SaaS. Então, assim, é muito do projeto. Eu acho que é muito particular daquilo que dá solução em si. Então, na minha opinião, é viável quando faz sentido para o projeto, faz sentido para a aplicação, pensando na proposta, na flexibilidade também, no quanto está te custando, né? Então, eu acho que é sempre analisar isso. Bom, enquanto está fazendo sentido para a proposta da minha aplicação, para a minha solução, ok. A partir do momento que não faz mais sentido, eu acho que vale a pena repensar sim. Mas é uma solução que eu gosto bastante. E para finalizar, o Maiderson Santos perguntou sobre a versão 0.65. Ele disse o seguinte, ele perguntou o seguinte: nós usamos aqui na empresa o React Native na versão 63.4 e o projeto é bem grande e complexo. Tentamos sempre usar o mínimo de libs possíveis para não termos problemas de atualizações futuras. Mas com as novas versões que existem do React Native e a 65 em breve saindo, qual seria a melhor forma de fazer um upgrade, tendo em vista que sempre algo vai quebrar? Olha, Manderson, muito boa sua pergunta e que, inclusive, na sua pergunta já tem uma recomendação excelente, que é usar o mínimo de bibliotecas possíveis. Não estou falando que usar bibliotecas é ruim, muito pelo contrário. Usar bibliotecas é super legal porque você reaproveita e utiliza uma solução que já está pronta para resolver aquilo que você precisa. Só que é sempre importante você levar em consideração o seguinte: essa biblioteca que eu vou trazer para minha aplicação, ela é uma biblioteca bem mantida? Eu conheço quem está por trás dessa biblioteca, ou ao menos eu sei que quem está por trás dessa biblioteca, seja uma instituição, uma organização, uma pessoa, ela continua engajada com ela, continua engajada a ponto de continuar atualizando e mantendo essa biblioteca. É super importante saber disso, porque senão eu trago para minha aplicação uma biblioteca que eu nem me importei em saber se ela é uma biblioteca que tem um engajamento legal, que de fato existe um interesse não só de quem criou, mas pela comunidade, por exemplo, de manter ela ativa. Passa um ano e aí ela fica para trás, ela fica lá no passado, e aí ela não recebe mais atualização, e ela não acompanha mais as versões da aplicação. Então esse é um ponto a considerar. Então não estou dizendo que usar bibliotecas é ruim, não, muito pelo contrário, mas considere esse ponto. Sempre dá uma olhada lá, vê, né, se ela é uma biblioteca que está sendo constantemente atualizada, se quem cuida dela de fato tem um engajamento e está cuidando de fato da biblioteca. Essa é uma grande estratégia. Tentar usar o menos possível essas bibliotecas, né? Mas esse é o trade-off que tem, né? Então, você tem a biblioteca que te traz esse ganho, né, de usar uma solução que já está pronta, mas você tem esse trade-off de cuidar dela para que talvez ao longo do tempo ela não se deprecie. Então, essa recomendação de usar menos bibliotecas possíveis, dependências externas, eu digo, é interessante. Mas, né, tem casos que a gente vai querer usar, enfim, por N motivos. E aí, pensando nesse ponto da atualização do React Native em si, eles pensando nisso, existe uma ferramenta web que é bem legal, que é o React Native Upgrade Helper. Vou até te mostrar, deixa eu compartilhar a tela rapidamente aqui. Existe aqui, ó, o React Native Upgrade Helper, que é uma ferramenta web, basicamente, que você pode utilizar para fazer comparação do que mudou, né, entre as versões. É uma ferramenta bem legal. Por exemplo, vou dar um show me how to upgrade e ele vai te mostrar o que passou por atualizações, né, e fazer a comparação entre essas versões. Então, realmente é uma ferramenta bem legal que pode te ajudar nesse processo de fazer upgrade de versão aí do React Native. Mas, por fim, a lógica mais comum de migração que eu vejo é fazer a atualização da interface, né, com o NPX React Native Upgrade, por exemplo,
Depois, atualizar as dependências e, por fim, refatorar onde quebrou. Então, essa é a sequência que eu vejo, né, de atualização grandes, assim. Então, eu faço uma atualização do core ali, digamos, né, usando ali o npx React Native Upgrade. Depois, eu atualizo as dependências da minha aplicação e aí depois eu refatoro onde quebrou. Claro, jamais fazer upgrade sem versionamento. E chegamos, então, desta forma ao fim do PR de hoje. Pode ter certeza que vocês vão me ver por aqui novamente. Espero ter respondido as perguntas de vocês e caso tenha ficado ainda alguma dúvida, não deixe de colocar aqui nos comentários desse vídeo, porque eu vou dar uma passada por aqui para poder responder perguntas aí que talvez você ainda tenha, dúvidas que ainda tenha, eu vou passar aqui para responder, tá bom? Mas, claro, deixem suas dúvidas nos comentários para que em outros PRs, outros educators da Rocket City também possam responder você. Então coloca nos comentários, não só desse vídeo, mas em qualquer vídeo aqui da Rocket City, coloque nos comentários, #PR, coloca a sua pergunta que sempre vai ter um educator passando aqui para responder e também poder trazer no próximo PR a resposta para sua dúvida da melhor maneira possível. Muito obrigado por assistir e até a próxima.